Fala, nação concurseira! Vamos lá, galerinha, vamos mais um passo à frente. Aqui minhas formas de contato, né? Bom, as formas de contato já sabe, né? Loucos com matemática, nerds de concurso, estatística. Vamos abordar o tema amostragem, que é um tema que a gente já viu alguma coisa, né? A ideia de amostra, você já sabe qual é, certo? Então, vamos para relembrar o conceito. Lembra, para amostra tem que usar o fator de Bessel. Não, né? Então já sabe, né? Você tem o total de alguma coisa, né? Ou seja, todos os elementos com pelo menos uma característica em comum. Nós vamos dar o nome de população. Também, às vezes, é chamado de universo. E por motivos que eu já explanei aqui, né, galera? A maioria das vezes a gente não consegue trabalhar com a população toda, né? A população toda geralmente é muito grande. A gente não consegue. Pessoal, eleições presidenciais. Ah, tá legal, quero fazer uma pesquisa sobre eleições presidenciais. Aí eu vou perguntar para o Brasil inteiro, toda semana, vou perguntar para o Brasil inteiro. Gente, não há condições, né? Claro, né? Certo? E vários outros argumentos. Eu dei até o argumento da minha vovó, né? A minha vovó, por exemplo, quando ela... Uma das recordações que eu tenho de infância, né? É a minha avó fazendo arroz, e quando ela queria saber se o arroz estava bom, ela achava que o arroz já estava pronto, ela pegava uma colher de pau, pegava um punhado de arroz, botava na mão, né? Ela botava na mão, ela não comia direto na colher, botava na mão e comia para saber se o arroz estava bom ou não. A minha vovó não sabia, mas ela estava praticando a amostragem, né? Ela estava pegando uma amostra do arroz e ela acreditava que aquela amostra de arroz representava bem o arroz todo. Se ele tivesse cozido, acabou, morreu o papo. Se ele não tivesse cozido, ela jogava um pouco mais de água e deixava cozinhando um pouco mais. Essa, né, era o modus operandi da minha avó. E dentro da população, a gente tem um pedaço da população chamado de amostra. Né, certo? Então, geralmente, a gente trabalha com as amostras de um pedaço da população, né? Tecnicamente falando, um subconjunto da população. Beleza, gente? Legal, gente. Agora vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu sair daqui. Bom, população, definição, conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum observável, né? Algo que eu possa observar. A amostra é um subconjunto da população. A população pode ser finita, alunos de graduação da FRJ, servidores do TCM, eleitores do Brasil, etc. Ou pode ser infinita, retiradas com reposição. Ué, retirada é infinita, professor? Se for com reposição, sim. Eu tiro uma bola, eu vou tirar duas bolas, né? Tiro duas bolas, olha a cor, devolvo. Tiro duas bolas, olha a cor, devolvo. Gente, se eu for tirar as bolas e devolvendo, é infinito, né? Ok? Se eu não devolver, não. Mas se eu ficar devolvendo as bolas, eu posso fazer isso eternamente, né? Eternamente. Né? Uma retirada com reposição. Nascimentos em um país. Gente, nascimentos em um país não foi predeterminado datas. Então, desde que o Brasil é Brasil, por exemplo, né? Nasceu muita gente, eu nem vou falar 1500, hein, galera, pelo amor de Deus, já. Vou falar 1500, vai ser cancelado aqui, beleza? Porque os índios já estavam aqui há muito tempo, né? Tupiniquins, tupinambás, né? Então, já estavam aqui, então nem vou falar, pô, 1500, não, 1500 portugueses chegaram aqui, né? Nascimentos aqui nessa terra já tem muito antes disso, né? Certo? Inclusive, eu recomendo fortemente um livro de um mercenário, né? Na época não se usava esse nome, mas um mercenário alemão chamado Hans Staden, né? Muitas das coisas que a gente sabe hoje a respeito dos índios foi porque esse alemão ele ficou preso, né? Ele foi prisioneiro dos índios. Ele conta, né? Que é fantástica a história dele, uma coisa fantástica. Parece que fizeram o filme. O filme eu nunca vi, não, mas a história dele é sensacional. Eu recomendo fortemente. Bom, a gente está aqui. Produção de uma máquina, né? Produção de uma máquina. Legal, não existe um tempo pré-determinado, né? Certo? É claro que a máquina, um belo dia, ela acaba, né, ficando velha, ela acaba, né? Mas, a priori, eu não sei quando isso irá acontecer, tá bom? Então, vamos lá, lindos. Lindos e lindas. Bom, gente, então esses dois nomes aqui são muito importantes, né? O censo, quando eu falar de censo, gente,
você tem que associar o censo à população. O censo é o exame de todos os elementos da população. Então, quando eu consigo fazer o exame de todo mundo da população, eu estou praticando o censo. Via de regra, isso não é possível, né? Conforme nós já falamos. Então, quando eu estou fazendo um estudo sobre amostra, nós estamos praticando a amostragem. Esse nome é óbvio, é muito mais fácil de lembrar. Né? A amostragem vem de amostra. Pô, é meio óbvio, né? O censo está ligado à população, não é tão óbvio, você tem que memorizar. Tá legal? Falou de censo, tá? Ou falou que está fazendo um estudo em toda a população, sem toda a população, nós estamos praticando censo. Beleza, Leandro? Tá? Show? As vantagens da amostragem, né? Nós temos aqui uma questão de economia, menor tempo, maior qualidade nos dados levantados, né? Maior qualidade, sim, porque eu tenho uma quantidade menor e eu consigo fazer uma análise melhor do que se eu pegar todos os dados de uma população às vezes. Né? Quando eu tenho uma população infinita, é impossível fazer censo, aí não é difícil, não, é impossível, né, gente? Se a população é infinita, como é que eu vou medir uma coisa que é infinita? Certo? Quando a gente fala praticar censo, tem que ser uma população finita. Finita, infinita não tem como. Quando a população é infinita, aí eu tenho que praticar amostragem. Não tem como, né? Pelo amor de Deus. Né? Não destruição de todos os elementos. Eu já dei esse exemplo aqui. Por exemplo, fazer de conta que a gente tem uma fábrica de palitos de fósforo. Né? Aí eu quero saber se os palitos estão realmente acendendo bem, tal, não sei o quê. Eu vou praticar o quê? Amostragem. Óbvio, eu vou praticar censo. Eu vou acender todos os palitos da minha fábrica? Pô, não tem condições, né? Óbvio, né? Claro que eu tenho que fazer amostragem. Bom, resumindo, é mais fácil, a amostragem é mais fácil e com resultados bastante satisfatórios. Beleza. Por isso que a gente pratica a amostragem. A amostragem probabilística, aleatória. A probabilidade do elemento da população ser escolhido é conhecida. A amostragem não probabilística, não aleatória. Não se conhece a probabilidade de um elemento da população ser escolhido para participar da amostra. Gente, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, não. Porque, na verdade, nós vamos trabalhar com a amostragem probabilística. Legal? Tá? A gente só vai trabalhar com a probabilística nesse curso aqui. Tá? Então, não vou ficar, tá, entendeu? Enfim, eu acho que eu devia ter tirado esse slide daí. Tá? Vamos lá trabalhar com a amostragem probabilística. Existe uma certa probabilidade de se tirar, né, um elemento, e essa probabilidade é conhecida nossa. Então, olha só as probabilidades. Agora sim, gente, a parte que interessa para a gente são exatamente essas 4 amostragens aí que nós vamos trabalhar. A amostragem aleatória simples, também conhecida como casual. A amostragem sistemática, a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Vamos lá, nós vamos discutir uma por uma aqui. A amostragem aleatória simples. Essa é a comum do dia a dia, galera. Essa é a comum do dia a dia. Faça uma lista da população e sorteie os elementos que farão parte da amostra. Pode-se utilizar uma tabela de números aleatórios. Tá? Inclusive, tabela essa que hoje em dia se utiliza softwares para isso. Né? Cada subconjunto da população com o mesmo número de elementos tem a mesma chance de ser incluído na amostra. A probabilidade é Nzinho sobre Nzão. Nzinho é o tamanho da amostra, Nzão é o tamanho da população. Então, se você tiver um subconjunto com N elementos, ou seja, você tem uma amostra com Nzinho elementos, a probabilidade, né, de sair um elemento dessa amostra é Nzinho sobre Nzão, onde Nzão é o tamanho da população. Bom, queridos, esse é o praticado no dia a dia, em rifa, em tudo, né, galera? Né? Você vai participar de uma festa de fim de ano. Tô lá, festa de fim de ano. Festa de fim de ano. Então, nessa festa de fim de ano, vamos sortear, né? O pessoal tem a mania de fazer isso, né? Vamos sortear uma televisão, vamos sortear um micro-ondas, não sei o quê. Aí todo mundo ganha um númerozinho, né? Todo mundo ganha um númerozinho, chega lá na hora, vamos sortear lá, mão no saco e tal. É claro que a estatística não faz assim, né? Vamos lá, mão no saco, lá, tá, tirei. Vamos lá, o número 108, sou eu, ganhei a televisão. Então, a estatística não é assim, né? Existem softwares, né, fazendo isso, tá legal? Mas é essa a ideia, isso é amostragem aleatória simples, amostragem casual simples. Aí não tem muito o que falar, é a do dia a dia, né? É a do dia a dia mesmo.
certo? Você sorteia aleatoriamente alguns elementos de toda a população. Quantos elementos serão sorteados, você determina antes, né? Vou sortear 5 pessoas para ganhar um curso aqui, né? Aí você já determina antes e começa a sortear aleatoriamente, tá legal? Certo? Bacana, é isso aí, gente. Essa é a amostragem aleatória simples. A amostragem sistemática. Os elementos da população apresentam-se ordenados e são retirados periodicamente. De cada N elementos, um é escolhido. Então, por exemplo, gente, bom, a vantagem desse método é a facilidade, o problema é a possibilidade de haver ciclos de variação. Então, gente, olha só, vamos supor que a gente tem aqui 15 pessoas, eu vou numerar, galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bom, 15. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou sortear uma pessoa, eu vou sortear um número. Esse número vai ser por amostragem aleatória simples, que é anterior, é um sorteio aleatório. Mas depois que eu sortear esse número, eu vou descobrir os outros números simplesmente somando ou subtraindo, né, o mesmo valor. Então, os outros números não serão sorteados, certo? Eu já determino de antemão um passo. Vamos supor que o passo aqui seja 3. Então, eu vou sortear um número e eu vou somar o número 3 para descobrir os outros, ou subtraindo, certo? Então, vamos supor que eu sorteei. Eu decidi aqui que o passo aqui vai ser o número 3. O passo vai ser 3. Então, fui lá, sorteamos aleatoriamente, tiramos o número 2. Número 2, tá. Tiramos o número 2. Então, vamos lá. 2 foi sorteado, esse aí foi sorteado mesmo, né? Sorteado aleatoriamente. E a gente faz 2 mais 3, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 11 mais 3, 14. Beleza, gente? Tá? Fechou? Então, nós vamos sortear os elementos 2, 5, 8, 11 e 14. A vantagem desse método é mais ou menos óbvio, né? Eu não preciso ficar sorteando um bocado de coisa, só preciso sortear uma vez. E o resto é automático. Certo, Lino? Tá legal? Tá bacana? Certo? Bom, isso pode trazer alguns problemas, né? Se eu tiver um ciclo de variação, né? Coisa rara, mas pode acontecer. Tipo assim, vamos supor que meu passo seja 2 aqui, né? Em vez de ser 3, vai ser 2. Vou somando de 2 em 2, né? E vamos supor que por algum motivo, na hora de colocar a população, alguém na hora de colocar, colocou assim, ó, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Né? E aí a pessoa não sabe disso. Né, por exemplo, eu não sei disso. Aí eu vou escolher aqui o sistemático aqui e vou escolher o passo 2. O passo 2, gente, se sair o número 1, por exemplo, saiu o número 1, aí eu faço 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 7. E o que acontece, gente? As pessoas ímpares são mulheres. Então eu só vou tirar mulheres. Entendeu? Por quê? Porque há um problema aqui de colocação dos elementos. Né? Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, homem, homem é mulher. Então eu posso cair num ciclo que só tenha um tipo no grupo, no caso, mulher. E às vezes eu estou fazendo uma pesquisa que eu quero saber a opinião de mulheres e de homens. Né? Por exemplo, quero saber o que eles estão achando do banheiro do clube. O banheiro do clube. Né? E aí, tem 2 banheiros, né? O feminino e o masculino. E eu não quero saber só a opinião das mulheres. Eu quero saber a opinião das mulheres e a opinião dos homens. Né? Porque as mulheres vão falar do banheiro feminino, os homens vão falar do banheiro masculino. No entanto, o meu método só pegou as mulheres por conta disso. Isso é um caso raro, tá legal? Mas é um problema que pode acontecer. É um problema teórico, né? A possibilidade de haver ciclos de variação.
Ok? Bacana. Isso aí cai muito pouco em prova. Tá? A amostragem sistemática cai muito pouco em prova. O que cai em prova mesmo, bastante, gente, é a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Né? Tem que tomar cuidado, porque elas são muito parecidas, todas as duas. Tá? Então vamos lá, vamos ver as duas aqui e qual é a diferença, né? Qual é a diferença entre a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados? A amostragem estratificada, gente, por conglomerados, deixa eu fazer aqui, tanto numa quanto na outra, nós vamos dividir os elementos em grupos. Vamos dividir em grupos. Ó, peguei aqui, ó, esse grupo aqui, esse grupo aqui, esse grupo aqui, esse grupo aqui. Bom, nesse caso, nós vamos chamar os grupos de extratos, né? Já que eu estou falando da estratificada, nós vamos chamar os grupos de extratos. Bom, então, o que é uma estratificada? Então, galera, a estratificada, nós vamos trabalhar com todos os extratos. Vamos trabalhar com todos os grupos. Todos eles, não vai ficar ninguém de fora, ninguém. E aí, nós vamos pegar alguns elementos de cada grupo, alguns elementos de cada extrato. Aí, essa retirada também vai ser feita dentro do extrato por o quê? Por uma amostragem aleatória simples. Né? A gente vai sortear aleatoriamente alguns elementos. Então, por exemplo, vamos supor que eu sorteei esses dois aqui, aleatoriamente. Aqui eu sorteei 3, aleatoriamente. Aqui eu sorteei 2, aleatoriamente. E aqui eu sorteei 3, aleatoriamente. Então, gente, estratificado, a gente trabalha com todos os grupos. Todos. Dentro de cada grupo, a gente sorteia alguns elementos. Isso está aqui, ó. Opa, isso é conglomerado, rapaz. Opa, aqui, ó. Eu dei alguns exemplos aqui. Ó. Idealmente, cada extrato abriga elementos homogêneos. Que extrato está com X, cara? Hein? Abriga elementos homogêneos. Tá legal? Então, gente, olha só. Aí, idealmente, cada extrato deve ter elementos homogêneos. Já que eu vou trabalhar com todos os extratos, né? Então, cada extrato deve ser o mais, lá dentro, deve ser o mais parecido possível. Deixa eu dar uma situação prática em que eu usaria extrato. Carlos Henrique, tá? Por exemplo, eu sou diretor de um colégio, né? E esse colégio tem turma de manhã, certo? E a criançada. Tem a turma à tarde, que seria, sei lá, o antigo ginásio, né? Certo? Seria um nível fundamental, mas os anos finais do ensino fundamental, que na minha época a gente chamava de ginásio, né? Que hoje é do 6º ano ao 9º ano, né? Do 6º ano ao 9º ano. E à noite é o pessoal do nível médio, tá? Nível médio, já é um pessoal já rapaziada, tal, bacana. Beleza, gente? Então, são públicos diferentes, tal, não sei o quê, babá. Aí eu quero fazer uma pesquisa a respeito de banheiro. Quero saber se o pessoal está satisfeito com banheiro e tal. Pois é, então, na minha cabeça, qual seria a melhor estratégia, gente? Qual seria a melhor estratégia? Pegar aleatoriamente as pessoas? Não, porque banheiro ele é masculino, feminino, e eu tenho. Pô, e a faxineira da manhã não é a mesma, às vezes não é a mesma faxineira da tarde, não é a mesma faxineira da noite, né? A servente, né? A moça que cuida do banheiro, né? Então, é, então, assim, o ideal seria dividir o colégio, né? Eu estou dizendo o que eu faria. Dividir o colégio em 6 estratos. 6 estratos. De manhã, meninos e meninas. À tarde, meninas e meninos. À noite, moças e rapazes. Né? 6 estratos. E de cada extrato eu tiraria aleatoriamente alguns elementos e perguntaria, né? Faria, sei lá, uma pesquisa a respeito do banheiro. E aí, você está satisfeito com o banheiro? Tal, não sei o quê, babá, enfim, aquelas perguntas que eu queria fazer.
Entende? Aí eu vou saber se o pessoal da manhã está satisfeito, né? Meninas e meninos. Se o pessoal da tarde está satisfeito, meninas e meninos. E da noite, meninas e meninos. Né? Eu faria assim, eu acho que seria o melhor tipo de pesquisa que nós poderíamos fazer seria essa. Legal? Então, é uma amostragem estratificada. Nesse caso, eu acho que ficaria ótimo. E repare como os elementos são homogêneos. Legal? Idealmente, cada estado tem elementos homogêneos. Realmente, eles são homogêneos. Ó, menininhas, né, que são as criancinhas lá, as menininhas pela manhã. É um grupo homogêneo, são todas menininhas, né, que estudam pela manhã. Né? Menininhos pela manhã. À tarde, talvez o termo menininho já não pegue mais, né? Tal, pelo menos o pessoal do ginásio vai se sentir ofendido, né? Mas, enfim, já são pré-adolescentes, né? Sei lá, o adolescente já. Seriam moças, né? Mocinhas e rapazes, né? Rapazinhos, né? Então, já é um grupo diferenciado. À noite, aí sim, moças e rapazes, né? Já sou adulto, já sou adulto, moças e rapazes, né? Aí as moças e os rapazes, gente, as moças, um grupo homogêneo, os rapazes, outro grupo homogêneo, né? E aí, então, eu faço a pesquisa. Bacana? Então, isso seria uma amostragem estratificada. A amostragem por conglomerados, gente, é o seguinte, já é diferente. Agora, o pessoal confunde muito, porque eu também divido em grupos. A mesma coisa da outra, tá? Vamos dividir em grupos aqui, certo? Mas aqui, diferentemente da estratificada, né, ao dividir em grupos chamados de conglomerados, eu não vou trabalhar com todos os conglomerados. Eu vou sortear aleatoriamente alguns conglomerados. Vou sortear alguns conglomerados e vou fazer a pesquisa com todos os elementos dentro do conglomerado. Aí você pode perceber que tem que tomar cuidado, porque nem sempre dá para fazer isso, né? Você trabalhar com todos os elementos dentro daquele grupo, né? Certo? Não pode ser um grupo tão absurdamente grande, porque senão você não consegue fazer. Certo? Tá legal? Bom, então aqui eu tenho um exemplo aqui, quer dizer, eu tenho a definição aqui, usada quando a população pode se dividir em subpopulações, conglomerados heterogêneos. Aqui é o contrário, né? De preferência, os conglomerados devem ser heterogêneos. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com todos os conglomerados. Então, o ideal é que cada conglomerado seja uma mini população. Dentro daquele conglomerado, tenha uma representação de todos os elementos da minha população. Então, diferentemente da estratificada, que lá o ideal é que os estratos sejam homogêneos, no conglomerado, o ideal é que eu tenha mini populações ali dentro, né? Seja uma mistura, tá? Seja uma galera misturada que represente bem a população. Né? Porque se eu dividir, por exemplo, imagine se eu fizesse conglomerados com aquele exemplo que eu dei do colégio. Lá não ia ser legal mesmo. Pegar, dividir em 6 grupos. Né? Dividir em 6 grupos. Moças, né? Moças, mocinhas e criancinhas lá, né? E menininhas. Lá, rapazes, rapazinhos e menininhos. Tá? E aí eu escolhesse somente alguns grupos, sorteasse, escolhesse algum grupo e perguntasse para todo mundo. Isso ia ser um transtorno, perguntar para todo mundo. Né? E ainda não ia ser legal, né? Porque eu ia deixar algum grupo do lado de fora. E aí, galera, pode ser que aquela galera tivesse satisfeita. Né? Vamos supor que sorteei lá. Sorteei as moças da noite, e sorteei os rapazinhos da tarde. Aí não sorteei ninguém de manhã, né? E o pessoal da manhã está insatisfeito com o banheiro, porque a pessoa que cuida do banheiro
está deixando a desejar. A pessoa que cuida do banheiro de manhã, que pode não ser a mesma da tarde, pode não ser a mesma, tá deixando a desejar. E eu não vou descobrir isso. Eu não vou descobrir isso. Né? Então, realmente, o ideal é que os grupos por conglomerado sejam heterogêneos, seja uma mistura, seja uma mini população. Então, vou dar um exemplo que eu, por exemplo, usaria amostragem por conglomerado. Gente, ó, isso aí é uma coisa minha, tá legal, gente? Pelo amor de Deus, tá? Ninguém vai perguntar para você qual a melhor técnica aqui, isso é coisa de estatístico, tá? Então, só para ilustrar a aula, tá? Por exemplo, é muito comum a gente usar conglomerado, por exemplo, em questões de pesquisa de bairro. Pesquisa de bairro, né? Por exemplo, deixa eu citar aqui, eu moro aqui em Jacarepaguá, moro perto da Barra da Tijuca, né? A Barra da Tijuca é um bairro enorme aqui no Rio de Janeiro, é um bairro monstruoso. Aí imagine que foi designada, né, uma galera para fazer pesquisa na Barra da Tijuca. Legal, gente? Aí fazer por estratificado é muito ruim. Vamos passar por todas as ruas, né? Todas as ruas da Barra, né? Que naturalmente o grupo seria a rua, né? Vamos passar por todas as ruas da Barra da Tijuca e vamos sortear alguns elementos para nós perguntarmos. Pô, nossa Senhora, vai ser um pesadelo. Vai ser um pesadelo, né? A Barra é enorme, a Barra é monstruosa. O mais interessante é você escolher algumas ruas, né, escolher eletrônico, e sair perguntando a todo mundo, fazer uma pesquisa com todo mundo ali naquela rua. Né? Fica uma coisa, né, menos cansativa, menos tempo, menos gasto de grana. Né? Então, nesse caso, por exemplo, eu usaria conglomerados. Não é certo? Algumas ruas seriam escolhidas aleatoriamente e a gente faria pesquisa com todo mundo da rua. Ia ser melhor do que passear por toda a Barra, que é enorme, e ficar escolhendo aleatoriamente, né, pessoas na Barra. Beleza, tá? Show de bola, linha 2. A amostragem é feita sobre os conglomerados e não sobre os indivíduos da população. Show de bola. Bacana, gente. Bom, queridos, então essa parte teórica aqui, eu acho que já foi, né, já foi de boa. Próximo bloco a gente continua aí. Legal, com carinho a gente mete bronca aí. Valeu. Beijo gordo! Valeu!